aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar esse elemento para poder representar o círculo de Mohr. Então, a gente vai tirar as informações que a gente possui em cada um dos planos, tá? A gente sabe que um elemento de tensões, como representado aqui, ele possui planos perpendiculares entre si. No círculo de Mohr, esses planos são representados por uma defasagem de 2 vezes a defasagem desses planos no elemento. Então, se no elemento eles são perpendiculares e formam 90 graus entre si, no círculo de Mohr, eles vão representar pontos que são opostos de um mesmo diâmetro, que formam 180 graus entre si, que é o dobro de 90, ok? Então, se a gente determinar aqui quem são esses pontos, por esse elemento, a gente vai conseguir desenhar o círculo de Mohr. Os pontos no círculo de Mohr são representados por 2 coordenadas, a abscissa e a ordenada, não é isso? Em que a abscissa é o eixo da tensão normal e a ordenada é o eixo da tensão cisalhante. Então, um desses pontos vai ser esse plano vertical. Então, o plano vertical, ele vai possuir as coordenadas 180, nesse caso aqui, 180 está de tração, então ele vai entrar no círculo com um sinal negativo, se a gente estiver considerando a convenção de mecânica dos solos 2. Mas se a gente estiver considerando a convenção de resistência dos materiais, tração é positivo. Então, são convenções diferentes, tá certo? Essa outra tensão aqui, que é a de cisalhamento, vale 150, qual é o sinal que a gente vai convencionar, que a gente vai considerar? A gente coloca um ponto aqui fora, onde está minha seta, e a gente vai ver como é que essa tensão de cisalhamento gira em torno desse ponto. Então, como a gente observa aí, o giro, ele é dessa forma, para um ponto que está aqui. O giro é no sentido anti-horário. A regra da convenção é que, se girar anti-horário, é negativo. Se girar horário, é positivo. Então, nessa situação aqui, como ele está girando anti-horário, o 150 entra negativo, certo? Então, assim, eu vou resolver esse problema, porque eu já tinha resolvido aqui, usando a convenção de que tração é positiva, certo? A única diferença que vocês vão mudar na resolução de vocês, certo? É que vocês vão considerar que esse 180 é negativo na resposta de vocês. E eu vou considerar como sendo positivo, tá? Para poder ficar diferente. E aí vocês vão fazer e vão mandar para mim essa resolução, considerando a convenção de que 180 é negativo, que é para a mecânica dos solos 2. Eu vou fazer aqui como sendo positivo. Só isso que vai mudar. Aí vai mudar um pouquinho a estrutura do círculo. Mas o raciocínio, desenvolvimento da questão é a mesma. Então, vamos lá. O primeiro ponto representa essa seção vertical. A minha abscissa vale 180 e a minha ordenada vale menos 150. Na convenção de mecânica dos solos 2, a minha abscissa vale menos 180 e a ordenada vale menos 150. Então, no de vocês vão fazer menos 180 e menos 150. A outra face, que é a face horizontal, da mesma forma, como é que ela está aqui? Ela possui uma tensão normal nula, então o ponto vai ser representado pela abscissa 0, e a cisalhante vai ser 150, porque é o oposto da outra. Se a outra era menos 150, essa vai ser 150. Vamos conferir? Coloca um ponto aqui fora e tento girar, né, a partir da seta da tensão cisalhante em torno desse ponto.
horário. Se é horário, ela é positiva. E todas as cisalhantes que atuam no elemento, que nesse caso é um quadrado, tem o mesmo módulo, certo? Formam binários em sentidos diferentes para equilibrar o ponto, mas possuem o mesmo valor, não é isso? Então, a seção vertical, ela é representada aqui na minha questão, considerando a convenção de que tração é positivo, né, da convenção de resistência, por exemplo, 150 menos 150. A seção horizontal vai ser 0 e 150. Pronto, eu tenho esses dois pontos que eu vou destacar no meu círculo. Vamos agora desenhar o círculo. Tá aqui o círculo, já tá tudo respondido, eu vou explicar, tá? Então, a minha seção vertical, ela tá aqui, certo? Com a abscissa 180 e a ordenada menos 150. Eu coloquei aqui que essa de cima é negativa e essa de baixo aqui é positiva. Mas a gente pode fazer o contrário também, colocar o positivo para cima e o negativo para baixo. Aí vamos lá. Coloquei o ponto aqui. Esse ponto representa a seção vertical. Agora a gente tem que descobrir aonde está a seção horizontal. A seção horizontal é 0,150. 0,150. Tá aqui. 150 positivo, abscissa 0. Então, elas têm que formar um diâmetro, tá certo? Então, se eu desse ponto aqui até esse ponto aqui, é um diâmetro. É porque minha mão, gente, não consegue traçar a retinha direitinho. Peraí. Esse aqui é o ponto que representa a seção horizontal. Aí, ele tem que se alinhar com esse aqui, formar uma linha, um diâmetro, tá? Então, esse aqui é a seção vertical, essa aqui é a seção horizontal. Daí, eu acho o centro do círculo, tá? Então, se... O que aconteceu? Deixa eu ver. Alguém quer entrar. Pronto. Então, vamos lá. Se a tensão normal desse ponto é 180 e desse outro ponto é 0, eu tenho que fazer a média para achar onde está o centro do círculo, tá? Se aqui é 0 e aqui é 180, a metade vai ser 90, né? 180 menos 0 é 180, dividido por 2,90. Então, o centro está aqui. O centro do círculo de Moll sempre se localiza no eixo da abscissa, porque as cisalhantes são opostas e elas sempre se anulam. Então, o círculo de Moll, o centro dele sempre vai estar localizado no eixo da abscissa. A gente só vai precisar descobrir o valor da abscissa, que nesse caso é 90, porque deu 180 menos 0, 180 dividido por 2,90. Então, o centro do círculo vai ser de coordenadas 90, 0. Tá aqui o centro. Se eu ligar o centro até o ponto A, eu vou ter o raio do círculo, tá? E eu vou também ter uma outra informação, que é o quê? A direção normal ao plano que representa o ponto A. O ponto A representa a seção vertical. Então, a reta, o raio que sai do centro e chega no ponto A, representa a direção normal da seção vertical. Então, representa o quê? Aí, nesse caso, esse traço verde aqui, representa a direção horizontal, que é a normal à seção vertical. Então, essa daqui vai ser a direção horizontal e vai ser através dela que eu vou
posicionar, achar a posição de qualquer outra seção que eu estiver procurando. Ela vai ser a minha referência, tá certo? Então, vamos continuar. Fiz o círculo, tá aqui, porque eu achei o centro e achei o raio. Então, coloco o compasso aqui, a parte fixa, a parte que risca eu coloco aqui, faço o giro e encontro o círculo. Tá aqui de grafite, tá? Próximo passo. Responder o que a questão pede. O que a questão pede? Tensões principais e a orientação dessas tensões, tá? Então, o que são tensões principais? Tensões principais representam a tensão máxima e mínima que atuam naquele estado de tensões. E uma outra característica das tensões principais é que elas atuam em planos cuja tensão cisalhante é nula. Então, gente, olhando para esse círculo todinho, a circunferência em grafite, só existem duas principais aqui, porque estou em estado plano de tensões. Quais são as duas tensões principais, a máxima e a mínima? Quais são as tensões cuja cisalhante é nula? São onde o círculo toca no eixo da abscissa. Aqui é um dos pontos e aqui é o outro ponto, tá? E aí o valor eu vou tirar daqui, do meu eixo, do meu gráfico, certo? Pelo gráfico, eu tirei que a tensão máxima é 264,93, cisalhante nula. A tensão mínima é 84,93. Nesse caso, ela é negativa, tá no eixo da negativa, e a cisalhante é nula. Achei as tensões principais. Agora, eu vou descobrir a orientação delas, tá certo? Lembrando que, se vocês prestarem atenção no círculo, quem é a normal ao plano principal 1? É o raio que chega no ponto de sigma 1. Então, essa aqui é a normal do plano principal 1. A direção normal 1. E quem é a direção normal 2? Saí do centro, cheguei no ponto sigma 2. Essa aqui é a direção normal 2. Se vocês observarem, essas duas direções, elas estão defasadas 180 graus no círculo. Isso quer dizer que no elemento de tensões, elas vão estar defasadas 90 graus. Ou seja, elas são perpendiculares entre si. Então, o que eu vou fazer? Eu vou representar um retângulo ou um quadrado e através desse retângulo eu vou conseguir representar as tensões principais, ok? Posicionar essas tensões principais. Então, é suficiente que eu ache a posição de apenas uma delas. A outra vai ser encontrada facilmente. Então, vamos descobrir a posição de sigma 1, porque está mais perto aqui da direção horizontal. A direção horizontal é essa aqui que eu já expliquei no início da aula. Então, gente, vamos lá. A gente vai medir o ângulo que é formado do eixo horizontal até o eixo, esse eixo aqui. Esse ângulo aqui, ele vai ser 2 vezes o ângulo real. Tá certo? Aí eu encontro pelo como é que se diz? Transferidor, divido por 2 e coloco aqui, ó. Ele não tá girando aqui no sentido horário, então eu venho aqui horizontal, que é o eixo X, giro no sentido horário e acho a minha direção principal 1, onde atua a tensão normal máxima, que é 264,93. Na direção oposta, 90 graus dela, está o plano principal 2, onde
atua, 84, 93, que é a tensão mínima. Essa metodologia aqui é a metodologia de resistência dos materiais, certo? Só que aí, posicionei tudo aqui, não tem cisalhante atuando, terminei a questão, que é descobrir as tensões principais. Agora, eu vou explicar para vocês como é que a gente faria isso usando a metodologia de mecânica dos solos, tá bom? Que seria através do uso do polo e torna a resolução mais fácil. Então, vamos lá. O círculo, o desenho do círculo é da mesma forma. Achei a direção horizontal, achei o ponto A e achei o círculo, tá? O que eu vou fazer em seguida? As tensões principais estão aqui sempre localizadas onde o círculo intercepta o eixo das abscissas, máxima e mínima. E para achar a direção do plano principal 1 e 2, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o polo, certo? Que é da seguinte forma. Eu vou pegar o ponto A, que representa a seção vertical, e vou traçar uma vertical, porque eu vou traçar um plano paralelo ao que representa o plano do ponto A, que é um plano vertical. Então, se o ponto A representa o plano vertical, eu traço um vertical. Traço a vertical aqui e acho um ponto aqui embaixo. Esse ponto aqui, onde está minha seta, ó, esse ponto aqui é o meu polo, tá? Para que eu ache o plano principal 1, eu vou ligar o polo até o ponto que representa sigma 1. Esse é o plano principal 1. Como é que eu acho o plano principal 2? Ligo o polo que está aqui ao plano principal 2, certo? As tensões cisalhantes máxima e mínima estão no topo do círculo, a máxima, e a mínima aqui na base, certo? Então, assim, como o polo está aqui, para eu achar o plano onde atua tal máximo, traço uma reta até atingir o ponto de tal máximo. Para achar o plano onde atua tal mínimo, traço uma reta até tal máximo, quer dizer, tal máximo aqui em cima. Traço uma reta até tal máximo, achei o plano onde atua tal máximo. Traço uma reta até achar tal mínimo, é porque ele botou o máximo aqui, mas aqui é o mínimo. Acho tal mínimo, tá? Então, se vocês virem, ó, é exatamente como está apresentado aqui. Ó, o plano principal 1, que é aqui do polo, que está aqui, o polo, né? Descendo na vertical, mais ou menos, chega aqui. Aí eu traço essa reta aqui. Era melhor fazer isso no Paint, gente. Eu vou abrir essa figura no Paint. É melhor, porque aí eu represento, certo? Deixa eu fazer isso. Abrir com. Fica melhor para explicar para vocês. Como é que eu diminuo essa figura que tá muito grande? Acho que assim dá certo. Pronto. Ó. Eu vou traçar a reta aqui, porque é melhor para mim traçar a reta aqui, ó. Uma reta vertical. Daqui, vixe, esse traço tá muito grosso. Deixa eu diminuir aqui a grossura desse traço. Vou traçar uma reta vertical daqui até tocar no círculo. Pronto. Aqui tá o polo, tá? Eu vou riscar aqui o nome P. Vou aumentar aqui essa letra que tá muito pequena. Vocês estão vendo, gente, direitinho? Polo, tá? Sim. E o bicho ficou cortado. Polo. Eu vou ajeitar.
Sou perfeccionista, viu, gente? Ai, Jesus, vamos lá. Polo. Ó, vou colocar aqui. Polo. O polo tá aqui. Vocês entenderam como foi que eu achei o polo? O polo foi o seguinte: eu tenho um ponto A e eu sei que ele representa a seção vertical. Então, eu traço uma reta vertical a partir do ponto A até tocar novamente no círculo. Aí, onde eu toco novamente no círculo é o polo. Se, por exemplo, eu fosse fazer com o ponto B, que é esse aqui, o ponto aqui. Esse ponto aqui representa a seção horizontal. Então, eu ia traçar uma horizontal a esse ponto até tocar novamente no círculo e acharia o polo no mesmo lugar. Eu posso fazer isso com qualquer plano, o polo sempre vai se localizar no mesmo lugar. Então, esse aqui é o polo desse estado de tensões. Então, é o seguinte: se eu ligar o polo a qualquer outro ponto do círculo, eu acho a direção do plano que representa esse ponto. É isso que eu vou fazer. Se aqui é a tensão principal máxima, sigma 1. Aqui é a tensão principal mínima, que é sigma 2. Aqui é a cisalhante máxima, tal máximo. E aqui é a cisalhante mínima, tal mínimo. Eu já sei que são os pontos. E eu descubro as coordenadas. Por exemplo, cisalhante máxima 90 com normal de... Esse valor aqui é 74,98. Aqui. Que, na verdade, graficamente, ele errou um pouquinho no traçado, porque ele não tocou no 150. Graficamente, cadê? Não, a cisalhanta é do lado de cá, gente, desculpa. Tá aqui. Ele mediu 150, aí é quase 174, quase 175. Ele mediu como 174,98 negativo. Então aqui é o tal mínimo dele, que é o negativo dele, né? E aqui, como é o positivo dele, 174,94 também é o positivo dele, é o tal máximo. Então, o que acontece? Quando eu ligar o ponto do tal máximo para o polo, eu acho a direção do tal máximo. Então, vamos lá. Ó. Vou pegar aqui uma seta. Vou ligar esse ponto que é tal máximo, que é o positivo, até o polo. Achei a direção onde atua tal máximo, do plano onde atua tal máximo. Tá aqui, ó. Mesmo plano, tá vendo? A mesma direção aqui e tá aqui. Aí, como é que eu represento? Como aqui é o máximo, ele vai ter que girar positivo em relação a um ponto aqui externo. Aplico um ponto aqui, aí eu giro assim, ó, no sentido horário, positivo. Então, a seta eu coloco nesse sentido, correto. Aí, vamos ver o lado de cima. Ó. O lado de cima, a reta vai ter que vir aqui do ponto até chegar no polo. Essa é a direção do plano onde atua tal mínimo, porque ele colocou negativo para cima. Então, ó, tal mínimo é o negativo, é o mesmo valor, só que é negativo. Então, o que vai acontecer? Tem o mesmo valor, 174,93, 94, e o giro tem que ser anti-horário para ser negativo. Então, coloco o ponto aqui fora, giro anti-horário. Negativo, então a seta é para baixo. Então, representei corretamente aqui as cisalhantes, agora as normais. A normal é a mesma, ó. Aqui é o ponto. A normal desse ponto é 90, porque passa no centro, e a normal desse ponto também é 90, positivo para os dois. Então, positiva aqui, eu estou considerando como centração 90, 90. Ok, gente? Eu vou dar um Ctrl Z para a gente não misturar aqui os traçados. E vou agora achar a direção onde atua a tensão principal máxima e mínima. Pego aqui do ponto até o polo. Essa é a direção principal 1, que está aqui, ó. Mesma coisa. Tá vendo?
Eu fiz fazendo aqui pelo método do polo, dá o mesmo resultado, certo? E a tensão principal mínima. Venho aqui, uma reta até chegar no polo. Pronto. Essa direção principal 2 está aqui, ó, paralela a ela. Para eu saber o valor do ângulo, aí eu tenho que vir com o transferidor. Então, o que, que eu faria aqui, por exemplo? É porque aqui não dá certo, mas aí vocês medem com o transferidor. Eu ia traçar uma horizontal, porque assim, o método do polo horizontal é horizontal, porque o plano é o plano. Ele já acha o plano direto. Ele é paralelo ao plano, exatamente. Então, a horizontal é horizontal no método do polo. Então, por exemplo, eu pegaria aqui a horizontal. Deixa eu traçar aqui. Porra, é difícil. Pronto. E aí eu meço esse ângulo aqui com o transferidor e representa aqui do mesmo jeito, ó. Tchum, tchum, representei. 29, medindo aqui vai dar esse 29,52. Aí eu venho aqui, 29,52. Horizontal com essa direção aqui. Ó, a direção do plano onde atua a tensão normal mínima é a direção da tensão normal máxima, né? Que é a direção da tensão normal máxima. É a mesma direção do plano onde atua a normal mínima. Então, ó, ele pegou a horizontal X, girou o 29,58 que ele tirou daqui e representou a tensão normal máxima. Aí ele pode aqui traçar todo o retângulo, colocar as tensões, e aí representa, certo? Mesma coisa, né, como eu mostrei aqui. Como é que ele vai descobrir? Como é que ele descobriu aqui, ó? Ele descobriu pelo plano onde atua a tensão máxima. A tensão máxima está lá em cima. Aí eu venho. Tensão. Aqui, ó. Que é a normal máxima. Que é a positiva, né? Aí liga aqui pro polo, por exemplo. Como é que eu acho essa direção? Eu traço uma horizontal e vou medir com o transferidor quanto que dá, ó. Aí tá aqui, ó. Direção horizontal aqui, X. Aí, anti-horário, 15,48. Anti-horário, 15,48, acha normal do plano onde atua a tensão máxima. Ai, Jesus, o que foi que esse menino fez aqui? Deixa eu ver. É que ele mistura máxima com mínima aqui. Aqui é a máxima que é positiva. Certo? O plano é esse, onde atua a máxima. A máxima é a positiva, essa daqui. O plano onde atua é esse aqui. É, tá certo. Plano onde atua a máxima, que é essa. É, isso aqui, tá certo. Que bom. Pronto. É isso. Entenderam, gente? Aí ele representou aqui em cima porque a normal onde atua tal mínima é paralela a tal máxima. Aí ele pegou ó, a paralela ao plano da tal máxima, representou aqui o X para poder posicionar o elemento, porque sempre a gente posiciona um elemento assim. A gente coloca o eixo X, que é horizontal, e aí a gente posiciona pelo que é mais próximo. Pode ser que por cima, podia ser aqui para baixo também. Aí ele sempre posiciona pela normal.